A gente vai fazer um frango à milanesa com macarrão, com molho de creme de leite, limão e alho poró. E olha como ele ficou suculento, deixa eu mostrar. Ele simplesmente puxou a cadeira e resolveu alimentar o Noah. Gente, isso não é verdade. Ele não é mais aquele bebê que aceita qualquer coisa, agora ele é seletivo. Bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal. Estamos aqui perto do horário do almoço. É só pegar a câmera que o menino começa a reclamar. Vocês vão achar, nossa, essa criança só chora, só reclama nos vlogs. Mas é engraçado, porque ele é bem bonzinho, mas não sei. É na hora que eu começo a filmar que a coisa fica ruim. Estou aqui na cozinha preparando o almoço e vou mostrar pra vocês. A primeira parte do vlog vai ser o nosso almocinho. Vou mostrar. A gente vai fazer um frango à milanesa com macarrão, com molho de creme de leite, limão e alho poró. Acho que vai ficar bom. É uma invenção, tá, gente? Não tem... Eu vou criando a receita aqui com vocês na hora, tá? Então, se der ruim... aí vocês pulam essa parte depois. Não, mas vai ficar gostoso, porque sempre fica bom essas coisas assim. Primeira coisa, água pra ferver aqui. Já tá fervendo pro macarrão. Vou usar uma frigideira bem larga, pode ser uma panela. Eu prefiro usar algo mais largo, porque daí vai mais rápido. Tenho aqui um talo de alho poró cortadinho em meia lua, um pouquinho de salvia e um pouquinho de alecrim, porque eu tinha sobrando, tá? Mas quem não tiver, usa orégano desidratado depois, usa, sei lá, salsinha, usa qualquer coisa, tá? Mas é que fica gostoso assim com alecrim e salvia. E aí aqui eu tenho 3 dentinhos de alho. E aí aqui eu tenho creme de leite, tenho um pouquinho de molho pesto que eu comprei pronto, mas não sei se eu vou usar, eu acho que não. E aí tem um pouco de parmesão aqui e o frango. O frango eu vou bater com martelinho pra deixar ele bem fininho, porque eu quero uma milanesa bem fininha. Então aqui é o seguinte, a estação do empanado, farinha de trigo, 2 ovos batidinhos, botei um pouquinho de sal e farinha de rosca ou farinha panko, que é a que eu tô usando aqui. Franguinhos, temperei com sal e pimentinha. Esse aqui comprei essa pimentinha que é a pimenta do reino, mas vem com mix de outras coisas também. Só sal e pimenta. Passa primeiro na farinha, ó, empana bonitinho na farinha. Aí depois no ovo. Senão, ó, se você não botar na farinha e botar direto no ovo, não vai grudar. O ovo não gruda. É um saco. E aí o ideal é que você use uma mão para as coisas molhadas, que é o ovo, e outra mão só para as coisas secas, que são as 2 farinhas. Mas como eu tô segurando com uma mão aqui a câmera, aí não dá, né? E aí a farinha. Aí agora que vai ficar melecado, porque como eu falei para vocês, usem uma mão só, uma mão seca. Passa aqui. Né, Nonô? O que foi? O que você tá conversando? Caiu o brinquedinho? Ó. Empanadinho, bonitinho, pra ficar bem crocante. Se você quiser muito crocante, passa mais uma vez farinha, ovo e farinha de rosca ou panko. Com panko fica mais crocante, eu gosto. Fica muito bom. Agora vem a parte gorda, manteiga. Aí tem que ter bastante manteiga, porque senão não fica dourado, então não adianta. Nessa receita não dá pra economizar. Olha, gente, olha que dó. Aí agora vão os filezinhos aqui de frango pra dourar. O ideal é deixar a panela bem quente. A minha tá esquentando ainda. Mas eu já vou colocar. Então façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Coloquei um pouquinho de óleo também pra misturar junto com a manteiga, só pra não deixar a manteiga queimar tanto. Esse queimou um pouquinho, hein? Tostadinho. Então, gente, olha só. Alho poró refogadinho. Aqui eu tenho as raspinhas de um limão. Pronto, quando um chora, o outro começa. Ou um para de chorar, o outro começa. Você quer colo? Ele tá com fome. Chegou da escolinha. Ó, raspinhas de limão. E vamos espremer o suco de um limão aqui. Deixa eu ver aparecer aqui.
por enquanto só tem meio. Mas um limão inteiro e aí eu vou cobrir com creme de leite. Na verdade, eu acho que eu já vou pôr o creme de leite agora. Gente, quantidade... Eu tô usando creme de leite fresco, tá? Então o meu pode ferver. Se o seu não for o fresco, aí você põe um pouquinho de leite e um pouco do creme de leite, ou de caixinha ou de lata. E aí não deixa ferver muito, tá? Daí já logo desliga. E o meu pode ferver um pouquinho, então não tem problema. E aí eu vou colocar o resto do limão, temperar com sal, pimenta, e aí vou pôr um pouquinho de parmesão ralado e tá pronto o nosso molho. É bem facinho. Ele fica meio aguadinho assim mesmo, mas é que depois quando ele mistura com o macarrão chupa bastante do molho. Aí fica perfeito. O macarrãozinho cozinhando, já tá quase pronto. E hoje eu tô fazendo aquele bucatini, sabe? Que é tipo um espaguete mais gordinho. E aí aqui o molho já tá pronto, como eu falei pra vocês, fica mais aguadinho, mas eu deixei ele reduzir um pouquinho. Pra mim tá perfeito, já desliguei. Ele tá quente ainda, continua borbulhando, mas já desliguei. E aqui o franguinho, tô cortando ele e olha como ele ficou suculento, deixa eu mostrar. Olha isso, gente. Super suculento. O Josh já tá com fome, né? Vamos papar agora? Você quer papar esse? Comer o franguinho? Olha. Comendo o franguinho. Foi lá comer. Esse é o resultado, gente, do nosso almocinho. Macarrão maravilhoso. E o franguinho, deixei cortadinho assim. E agora bora lá comer, que a gente tá morrendo de fome. Que delícia! Já tá comendo franguinho. Bom, bom, bom. Joshua também tá gostando. Comendo macarrão. Bom? Gostoso? É? Esse é o frango? Tá bom? Sim, né? Hoje o almoço tá bem leve, só que não. Meu humilde pratinho de pedreiro. O nível de desespero da criança, que nem garfo não tá conseguindo segurar mais. Porque quer comer rápido, quer comer logo. Mastiga, filho. Mastiga. Mastiga. Acho que tá bom, né? Vocês podem perceber. E o Noah tá aqui, ó. Eu coloco aqui pra ele, mas vocês acham que ele pega? Não, ele termina de mastigar e ele pede mais. Ele fica reclamando porque ele quer que dê na boquinha dele. Em PLW aqui em casa, não tá tão funcionando não, gente. Ó. Ó, presta atenção, presta atenção. Você quer mais? Pega, ó. Tá um pedacinho aí na sua frente. Ele não quer pegar, tá vendo? Ele quer que dê. Pronto. Tem um irmãozinho que... Ih, o que aconteceu? Oh, caiu o macarrão ali, né? Dá outro pra ele. Ele simplesmente puxou a cadeira e resolveu alimentar o Noah. Olha isso, gente. É que é muito grande pra ele, filho. Tem que dar um pedacinho pequenininho. Assim, ó, filho. Ó, vamos dar um pedacinho pra ele morder. Pronto. So, here we go. Paw Patrol. Paw Patrol. Canta, filho, a música do Paw Patrol. Isso! Vocês escutaram, gente? Faz de novo, canta de novo. Paw Patrol, Paw Patrol. Lindo. Gente, agora eu quero bater um papo com vocês aqui sobre introdução alimentar. Vou contar um pouquinho da minha experiência com os meus 2 filhos. Vou dar algumas dicas pra vocês e espero que seja útil, porque eu tenho recebido bastante esse assunto. Fran, ensina como você faz os seus filhos comerem bem, como que o que você fez pra eles comerem saudável, pra eles comerem de tudo, blá 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 blá. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, eu já vou quebrar de cara, sabe? A expectativa de vocês. Gente, meus filhos não são perfeitos. O Joshua era um bebê assim, que ele comia de tudo, 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 tudo. Eu, assim, nunca rejeitou, até 1 ano e pouco de idade, ele nunca, sabe o que é? Nunca rejeitou um alimento que eu ofereci pra ele. Às vezes eu fazia umas gororobas que eu falava, não, cara, isso, tipo, não tem possível, ele não vai conseguir, ele não vai comer isso. E ele ia lá e comia, batia o pratão e comia pra caramba. A gente ia nos encontros das mães e cada mãe levava um potinho de comida e eu ia lá com um marmitex pro Joshua, porque o bichinho comia muito. E era um negócio que me assustava. Eu falei, gente, ele come demais.
demais. Ele era assim, o bebê dos sonhos, vocês lembram pelos vlogs. Se vocês voltarem nos vlogs aí da época que ele era bebezinho, vocês vão ver que era assim um absurdo de bom que ele era pra comer. E a gente fez BLW com ele, com 7 meses eu fiz a transição pro BLW. E eu acho assim que foi muito bom fazer BLW, ele gostava muito, era uma experiência muito sensorial pra ele, de pegar comida e sentir e tal. E aí ele se lambuzava e fazia uma sujeirada que dava um trabalho pra limpar depois, mas eu amava. Eu fiz com prazer e foi muito bom. Com o Noah, eu falei, vou fazer BLW também. Mas aí, duas coisas aconteceram. Primeiro que eu não tenho mais a mesma disponibilidade pra ficar limpando toda aquela bagunçaiada do que quando eu tinha um filho só pra cuidar. Agora eu tenho dois, eu tenho bagunça de dois, porque o Joshua ainda é uma criança pequena que também faz sujeira na hora de comer e que também precisa de assistência pra comer. Tem essa primeira questão. E a segunda é que o Noah nunca gostou muito de ele segurar os alimentos. Ele gosta que dê na boca dele. Então, sendo em pedaços ou sendo amassado, ele gosta que dê na boca dele. Então, essa foi a primeira, assim, foi a diferença já de um filho pro outro, já foi a primeira diferença. Com o Noah também, ele não aceitou os alimentos da mesma forma como o Joshua. Ele demorou pra engrenar na introdução alimentar ali. As primeiras semanas ele não queria comer, ele não entendia e tá tudo certo, é assim mesmo. Se você tá passando por isso ou prestes a passar, saiba que se seu bebê não aceitar a comida de cara, tá tudo bem, ele é 100% normal. 100%, eu te garanto. Porque você pensa, o bebê tá comendo só tá tomando leitinho, agora ele vai começar a comer. Demora pra ele entender que a comida alimenta, ele não sabe o que é aquilo. Então demora, e pra ele se acostumar com sabores diferentes, ele só tinha sabor de uma coisa na boca dele o tempo todo, agora é diferente. Então é um processo, né? Agora eu considero que o Noah come super bem, eu acho que ele come bem, mas tem dias que ele não quer comer. Essa semana mesmo a gente teve um dia desse aí que ele não tava querendo comer quase nada, ele mamou o dia inteiro praticamente, só mamou, não quis comer quase nada e tá tudo certo. Até 1 ano de idade, o alimento é o principal. O leite é o principal alimento do bebê. Repete comigo isso, porque é um mantra que você precisa lembrar quando seu bebê não comer bem, porque você vai se sentir frustrada, vai. Poxa, o que eu tô fazendo de errado? Meu bebê não tá comendo. O bebê da fulana, da vizinha, da cunhada come muito melhor que o meu. Gente, isso não é verdade. Mesmo o meu bebê Joshua, eu falo bebê que ele já não é mais bebê, que o menino tem 2 anos e 3 meses, né? Mesmo o Joshua, que é uma criança que come muito bem, não sei o que lá, ele não é mais aquele bebê que aceita qualquer coisa. Agora ele é seletivo, tem coisa que ele não quer comer, tem vários dias que ele dá super altos pitis na hora de comer, porque não quer comer. Assim, ele virou uma criança normal agora como qualquer outra. Então, assim, não tem o que fazer, sabe? Agora, quando vocês me falam o que eu fiz para o meu bebê comer bem, aí, gente, é uma questão de você oferecer. O bebê vai comer aquilo que você tá comendo. Então, se eu tô comendo uma coisa saudável no meu prato, os meus filhos vão comer o que tá ali na mesa, eles vão comer saudável também, e vice-versa. Se for uma comida ruim, uma comida, sei lá, uma fritura, um negócio, é isso que eles vão aprender a comer. Então, não tem segredo. É você oferecer e continuar oferecendo, porque aquilo que um dia ele rejeitou, no outro dia pode ser que ele coma. Então, e se ele rejeitar 20, 30 dias seguidos o mesmo negócio, continua oferecendo, porque uma hora ele come. E não precisa forçar, mas ofereça, sabe? Dê a oferta e dê o exemplo. Fora isso, não tem segredo algum. Agora, uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que talvez possa ajudar, principalmente mamães de primeira viagem, é um dos erros que eu acho que eu cometi na introdução alimentar, que foi me prender muito a métodos. Então eu falei, vou fazer BLW. Tá, BLW, então tem que comer a comidinha inteira, ele mesmo tem que comer, eu não posso levar a boca do bebê de jeito nenhum, porque é ele que tem que comer e tal. E aquilo lá foi me escravizando um pouco de certa forma, sabe? Porque eu queria dar arroz e feijão pra ele, deu, putz, mas arroz e feijão é um saco de dar, né? Porque você tem que cozinhar o arroz, fazer aquela bolinha do arroz. O feijão você tem que dar no copinho de pinga, nem copinho de pinga não tinha aqui em casa. E aquela coisa toda, eu falei, pra quê? Que bobagem, fiquei pensando hoje. Falei, eu podia ter dado no garfinho, na colherinha o arroz e feijão, deixa ele comer o resto das coisas, ele mesmo segurando, mas qual o problema de eu dar na boca dele, sabe? Não vai matar a criança e eu não tô... sabe, aquela coisa de você se preocupar com o nome do método e quais são as regrinhas, você tem que seguir as regrinhas certinho. Não é assim, faça aquilo que
funciona pra você, porque às vezes dar a comida na colher tá tudo certo, funciona pra você, e às vezes você pode mesclar os dois, ou você pode dar mais papinha, ou você pode, sei lá, faça aquilo que funciona, não se prenda a nomes, a métodos, sabe, porque isso não vai definir o seu maternar, você não vai ser uma mãe melhor ou pior por causa disso. E no final das contas a gente tem que encontrar aquilo que funciona dentro da nossa dinâmica e de acordo com o nosso bebê, que a gente vai conhecendo o nosso bebê e vai entendendo aquilo que ele precisa e aquilo que funciona. Então hoje eu olho pra trás e eu penso, eu não precisava ter me estressado tanto e ter que ficar fazendo bolinho de arroz e feijão e fazendo não sei o que lá. Eu podia simplesmente ter dado a colherada e ter continuado com os outros alimentos, ofertando da forma como eu achava que tinha que ofertar. E agora com o Noah eu meio que paguei a língua, né? Porque eu falei, vou fazendo BLW com o Noah. E ele simplesmente é uma criança que não gosta, assim, ele não gosta de segurar os alimentos e comer, ele quer que dê na boca dele, seja amassado ou inteiro, ele quer que coloque na boca dele. Ele não, eu ponho na bandeja pra ele, a comida fica ali, ele começa a chorar, porque ele não entende que ele tem que pegar e ele não tá pronto pra isso. Por outro lado, ele já aconteceu algumas 3 ou 4 vezes de eu botar o garfo na alguma comida espetada e ele pega o garfo direitinho e leva à boca. Com o garfo ele fez isso, coisa que o Noah demorou bastante tempo pra aprender e pra ter interesse em usar garfo. Então assim, né, agora outra coisa se você decidir fazer BLW, feche os seus ouvidos pro que as pessoas vão falar, sabe? Porque tem muita gente ignorante que é ignorante mesmo, eu não falo de maldade, pessoa ignorantona. Gente, a pessoa é ignorante, ela não tem conhecimento daquilo. E às vezes é sua tia, sua mãe, sua sogra, sei lá quem, que convive com você e que quer dar pitaco na forma como você tem que alimentar o seu bebê. Então, as pessoas não estudam, as pessoas não sabem, então elas vão falar, imagina que você vai querer dar comida em pedaço, é só um bebê, ele não tem dente. E aí você vai ter que ir lá explicar, não, mas ele não tem dente, mas a gengiva dele é dura, porque os dentes estão todos embaixo, ele tem capacidade de mastigar e blá. Quando você fica justificando isso para as pessoas, aí é uma decisão sua. Às vezes você vai querer explicar para as pessoas para poder educar as pessoas naquele assunto, ou às vezes é simplesmente você, tá tudo bem, e daí continua com a sua vida porque aquilo que você acredita. Aí você faz a sua decisão, mas é um negócio que é estressante para quem faz BLW, para mim foi super estressante, tanto de pessoas que me seguiam que comentavam isso, quanto até dos meus próprios familiares e conhecidos, de não saberem daquilo e quererem dar pitaco naquele assunto que não conheciam. Então esse tipo de coisa você vai escutar, e aí você vai escutar o tal do engasgo. Gente, mas é perigoso, vai engasgar, você não tem medo que seu bebê engasgue? Porque aí eu recebo mensagem de gente falando, poxa, eu queria fazer BLW com meu filho, com a minha filha, mas aí eu tenho muito medo que engasgue e tal. E aí você tem que mostrar as referências. Primeira coisa, se você quer fazer BLW, você tem que saber fazer a manobra de Heimlich, que é aquela para como você colocar o bebê, para baixo e dar o tapinha, saber fazer direitinho caso aconteça o engasgo. Mas o engasgo é raro. O que acontece é o reflexo gag. E se você for pesquisar sobre BLW, você vai entender isso, que o reflexo gag é um mecanismo de defesa, de proteção do corpo da gente, do bebê, que previne o engasgo. Então quando você vê aquele bebê aquilo, ele não tá engasgado, ele não tá branco, roxo. O bebê quando fica engasgado, ele tá branco, roxo, ele para de respirar. Não, aquilo o bebê tá tentando botar aquilo pra fora, porque ele tá aprendendo. E é super normal, e o bebê, o Joshua, tinha muito reflexo gag, muito. E na maioria das vezes, 99,9% das vezes, o bebê sabe se resolver sozinho. Ele acaba cuspindo o alimento direitinho. Mas é importante você estar sempre ali, nunca deixar o bebê comer sozinho sem a sua presença, ou a presença de um adulto que esteja olhando ele. Então, fazendo isso, se informando, você vai conseguir fazer BLW, ou se você decidir fazer papinha, ou se você for mesclar os dois, porque hoje em dia, gente, eu não sei o que eu faço, se eu faço BLW, se eu faço papinha, se eu faço... Eu não faço nada, eu faço o método Fran, o método que funciona aqui em casa. Tem coisa que eu dou inteira, tem coisa que eu dou amassada, tem coisa que eu dou na boquinha dele, tem coisa, por exemplo, o pão é um negócio que ele consegue comer, ele consegue segurar e ele come sozinho.
Então, gente, pouco importa o nome que vai ter o negócio. O importante é você oferecer alimentos saudáveis, é você construir hábitos saudáveis. O importante é você estar na mesa junto com o bebê na hora da refeição, ele participar daquele momento. Isso é importante. De resto, gente, siga seu coração, leia, se informe e tome as suas decisões e tudo dará certo. É isso, acho que compartilhei um pouquinho da minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo e tchau!